Se você achou que o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master foi o ponto mais baixo, mais podre da história do STF, então se prepare, porque acabou de sair uma informação tão escandalosa quanto essa. Bom, vamos voltar um tempo. Foi muito estranho o desespero do advogado do Vorcaro em pedir, implorar para que a investigação ficasse nas mãos do Dias Toffoli. Por que não pedir para que ficasse nas mãos do Alexandre de Moraes? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é casado com a mulher que eles estavam pagando 3,6 milhões de reais por mês, num contrato muito estranho, sem escopo definido e com uma prioridade de que mesmo que o banco esteja quebrando, o pagamento para Viviane tem que ser feito. Mas o que a gente viu foi uma ação imediata do Dias Toffoli de puxar para si toda essa investigação, blindar todo mundo, impedir novas diligências, ter certeza, se certificar de que tudo fique no gabinete dele, retirar as provas que estavam na CPMI do INSS, porque também o Banco Master estava envolvido naquilo, isso gerou um outro escândalo. Então ficou muito estranho. Por que o Dias Toffoli fez tudo isso? Qual é a proximidade, qual é a ligação do Dias Toffoli com esse escândalo e com todo esse dinheiro aí do Banco Master? Tanto é que quando surge essa suspeita de que o Banco Master estava pagando influenciadores para atacar o Banco Central, o advogado do Vorcaro manda uma carta direta para o Dias Toffoli antes mesmo de ser provocado. Beleza, por quê? Olha a matéria que acabou de sair. Gente, acabaram com o nosso STF. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no Banco Master. Fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos na mira do Banco Central. Peraí. Então agora você está querendo me dizer que esses fundos aí do Banco Master investiram em empresas do irmão, vou voltar aqui, tá aqui, ó, do irmão do Dias Toffoli, outro irmão do Dias Toffoli e o primo do Dias Toffoli? Isso é sério? Isso aqui, meu amigo, na minha opinião, aqui nós temos três familiares. No caso do Moraes é a esposa. Aqui nós temos os dois irmãos do Toffoli, mais o primo do Toffoli envolvido no esquema. E aí tem mais uma coisa. Aqui, a conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlin foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez também recebeu investimentos de fundos ligados à Maia 95, em um dos 6 apontados do Banco Central. Como integrantes da suspeita teia de fraudes de banco de Daniel Vorcaro, o fundo Arlin em si não é alvo da investigação. A Arlin e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG. A REAG é aquela que recebeu busca e apreensão por estar ligada com o PCC. Vocês estão entendendo a gravidade disso daqui? A administradora da Arlin, que foi uma das que financiou e investiu nas empresas do irmão do Toffoli, ela também era administrada fundos do Vorcaro e ela está no carbono oculto por lavar dinheiro da PCC. A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum empecilho para a sua condução do caso. Mas o ministro não respondeu até a publicação da reportagem. E parentes do ministro também não se manifestaram. Com apenas um cotista, Arlin foi encerrado no fim do ano passado, de acordo com o balanço de assim, que ele tinha apenas 4 investimentos em 2 empresas ligadas à família Toffoli, Tayaya e DGEP. E em uma hold que não aparece nas bases de dados. Eu fiz, cara, tá tudo se desvendando agora. Tá tudo se desvendando. E aí, esse pessoal está sendo investigado por Dias Toffoli. O Dias Toffoli tinha que imediatamente se declarar suspeito. Ele está investigando um banco e fundos que investiram na empresa da sua família. Já não basta Flávio Dino estar investigando a corrupção do consórcio do Nordeste, que comprou respiradores que nunca chegaram de uma loja de maconha, e ele era um governador envolvido no Banco do Nordeste. Preste atenção nisso. Flávio Dino, ele está investigando um caso no qual ele é o suspeito de praticar corrupção. Aí você acha que não tem como piorar. Tem, gente. Não é só a esposa do Moraes, agora é a família do Dias Toffoli. Gente, a nossa Suprema Corte foi sequestrada.
Quando é que o Brasil vai entender isso? A nossa Suprema Corte foi sequestrada e a partir disso nós estamos vendo a deteriorização, o esfacelamento da nossa democracia. Eles estão se protegendo, eles não estão protegendo a democracia, eles estão se protegendo e vão destruir e prender todos aqueles que representam um risco a essa estrutura corrupta que foi criada. Meu Deus, isso aqui... calma que tem mais essa. Acabou de sair na Folha de São Paulo. Como prosperam parentes de ministros do STF? Presta atenção nisso aqui. Levantamento mostra que familiares dos magistrados que são advogados multiplicam casos nas altas cortes. É difícil afastar a ideia de que quem contrata advogado parente de ministro mira não só o bom serviço, mas a influência do magistrado. Olha isso daqui, cara. Aqui você vê que o jornalista tem até medo de fazer uma acusação, mas fica difícil afastar, né? Que não tem alguma influência. Vamos lá. No agregado, as ações de parentes saltaram de 80 para 170 no STF e de 208 para 1.394 no STJ, que agora saiu a Malu Gaspar com a bomba falando de venda de sentenças no STJ. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Meu Deus do céu! Como que a gente chegou nesse buraco? O problema não é novo e já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário dos luxuosos eventos jurídicos do exterior, que é o caso do Banco Master, pagando palestra, pagando jantar. Todas essas palestras, todos esses leads, todos esses eventos que os nossos ministros vão para fora, sempre quem financia são instituições que estão sendo julgadas por eles ou que estão cometendo algum crime, já estão se preparando, já se blindando, caso sejam julgadas por eles. Mas a democracia está pungente, tá? A nossa Suprema Corte resgatou a democracia. Me desculpem, como que nós deixamos o Brasil chegar nesse buraco? Eu te falo como. Não, eu estou fazendo essa pergunta, mas ela é retórica, eu sei. Nós temos um Senado acovardado. Uma minoria, talvez 20 senadores ali realmente de direita que lutam pela verdade, estão dispostos a se sacrificar. Mas apenas o Senado pode botar um ponto final nisso. O que nós temos hoje é uma instituição que foi sequestrada por pessoas que não têm as menores intenções republicanas. E que não só isso, como se não bastassem praticarem atos suspeitos, dão um jeito de dizer que tudo que é falado contra eles é discurso de ódio, ataque às instituições. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por ter feito essas perguntas que agora a Folha de São Paulo está fazendo? Alan dos Santos falava exatamente isso. E agora está lá com mandado de prisão, tendo que morar nos Estados Unidos. Até quando isso vai ficar assim? Eu só vejo um caminho, maioria no Senado. A pergunta é, eles sabem que com a maioria no Senado eles serão... a democracia será resgatada. Aí vai a pergunta, eles vão permitir que a gente faça a maioria no Senado ou vão ter que prender todos nós? O Banco Master é suspeito de uma nova fraude agora de mais de 11 bilhões de reais envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. Ontem, o dono do banco e um ex-presidente do Banco de Brasília foram ouvidos pela Polícia Federal sobre outra fraude de 12 bilhões. Master é suspeito de uma nova fraude envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. As transações investigadas são a mais de 11 bilhões de reais. Muito bem, meus amigos. Aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Meus amigos, o cerco está se fechando e tudo indica que o fim da linha está chegando para Xandão. E eu já te faço uma pergunta que não quer calar. Você acredita que depois que a Globo e a grande mídia virou contra Moraes, ele está mais próximo do que nunca de cair do STF e até mesmo parar na prisão? O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta. Isso aqui não é um boato, não é especulação da internet. Segura aí, porque o que está vindo à tona agora é pesado demais e pode mudar tudo. O circo não só pegou fogo, ele começou a desabar.
Meus queridos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube não venha enterrar essas informações bombásticas que eu trago aqui hoje. Eu preciso também da tua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores da política dentro do nosso país. Agora presta muita atenção no que está acontecendo. Porque agora melou tudo de vez para Xandão, porque os Estados Unidos entrou de cabeça no caso do Banco Master e no envolvimento dele com o PCC. E aí o cerco se fechou de vez para Alexandre de Moraes. Bora reagir comigo a esse vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora vai te deixar de boca aberta. Amigos, aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Pois é, meu amigo, a partir de agora esse caso entra em um novo patamar, recebe um novo grau de importância. E de que lado você acha que os Estados Unidos ficaram, hein? Será que eles ficaram do lado da Suprema Corte, da credibilidade da Suprema Corte brasileira, da credibilidade do Alexandre de Moraes, ou os Estados Unidos ficaram do lado do Banco Central, que não tem politicagem ali no meio, que é a única instituição que está nadando contra a maré nesse caso das fraudes do Banco Master, hein? Pois é, os Estados Unidos escolheram ficar justamente do lado do Banco Central. Nessa quinta-feira, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, reconheceu a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e bloqueou todos os ativos do Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Você entende o que isso significa, cara? Significa simplesmente que o STF e o TCU perderam, que o Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes, que o Jonatas de Jesus perderam, e principalmente todo o esquema fraudulento perdeu. E agora não é mais somente o Banco Central brasileiro que está dizendo que o Master é uma fraude, é a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. E tem um detalhe extremamente importante que a velha mídia está esquecendo de falar, é que foi somente os Estados Unidos entrarem no jogo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, foi liberado para pagar os investidores que tomaram prejuízo no Banco Master. 41 bilhões de reais que estavam travados desde novembro de 2025, agora foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando agora vão receber a partir de semana que vem o seu dinheiro, o dinheiro que estava travado lá, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui foi uma coincidência? É óbvio que não, e eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar passo a passo. No dia 7 de janeiro, a liquidante EFB, escolhida pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, entra na justiça americana pedindo reconhecimento da liquidação brasileira. O pedido é baseado no capítulo 15 da lei americana, que trata os processos de falência, de insolvência de estrangeiros. E o argumento foi muito simples: fraude massiva, 12,2 bilhões de reais, e vida extravagante de quem? Justamente do Daniel Vorcaro. E do outro lado, o Daniel Vorcaro tentando barrar de qualquer jeito essa liquidação e diz que é prematuro demais reconhecer a liquidação do banco. Por quê? Porque o TCU ainda está avaliando se o Banco Central foi precipitado ou não, ou seja, num total desespero do Daniel Vorcaro. E claro que ele está tentando aqui ganhar tempo para encobrir algumas coisas importantes, até porque 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado aparecem em suspeita de fraude do Banco Master. Pois é, meu amigo, esses fundos integravam uma cadeia de transações estruturadas para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos voltassem ao controle do dono do banco, justamente o Daniel Vorcaro, cara. Pois é, muita coisa ainda tá para aparecer e tudo isso caindo no colo do Daniel Vorcaro. E enquanto ele estava tentando barrar isso nos Estados Unidos, ele também estava montando uma operação milionária aqui no Brasil para atacar o Banco Central, que foi o projeto chamado Projeto DV, que é a sigla Daniel Vorcaro, né? Pagando influenciadores para criar a narrativa de que o Banco Central errou, que o TCU está investigando, que o Master é uma vítima do sistema. E olha só os valores, meu amigo: contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. 2 milhões para fazer vídeo defendendo o Vorcaro e atacando o Banco
Banco Central. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 1.400.000 seguidores, ele foi abordado por essa campanha. A proposta com uma remuneração milionária, condição assinar a confidencialidade com uma multa de R$800 mil se esse projeto vazasse. O Rony assinou somente para descobrir ali do que se tratava e era justamente o projeto DV. O roteiro já estava pronto, dizendo que o Banco Master cresceu rápido demais, acabou incomodando os grandes bancos e o Banco Central acabou se precipitando nesse caso. E não foi somente o Rony Gabriel. Juliana Moreira Leite, com 1.400.000 seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, ele chegou a postar exatamente o que o projeto DV pedia. E olha só a coordenação, meu amigo. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou isso, detectou um volume atípico demais de postagens, todos no mesmo dia, o mesmo discurso, e não foi orgânico. Foi uma operação de guerra, uma operação paga. E agora vem a primeira pergunta. Por que o Vorcaro gastaria milhões e milhões de reais pagando influenciadores, hein? Por quê? Porque ele precisava criar uma narrativa pública favorável para pressionar o TCU a reverter a liquidação do Banco Master. A estratégia era muito clara. Primeiro, pagar influenciadores para atacar o Banco Central, criar um clima, de Banco Central errou, foi precipitado, pressionar o Jonathan de Jesus lá no TCU. O Tribunal de Contas questiona a liquidação do Banco Master. O Toffoli, lá do STF, usa esse questionamento do TCU para anular a liquidação. Esse era o plano, era muito claro e quase que funcionou. Por quê? Porque o Jonathan de Jesus, o ministro lá do TCU, indicado por Arthur Lira e investigado na Lava Jato, realmente ele abriu sim inspeção no Banco Central, pedindo aqui uma urgência máxima. Ele queria justamente reconstruir esse fluxo de supervisão. Queria saber se o Banco Central realmente analisou as alternativas menos gravosas e não descartou uma medida cautelar para suspender a liquidação do Banco Master. Ou seja, o esquema estava em curso, estava funcionando, os influenciadores pagos estavam sim criando a narrativa, o TCU estava pressionando, o STF estava de olho e o Vorcaro estava tentando barrar a liquidação nos Estados Unidos também. Mas aí, no dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, lá dos Estados Unidos, ele decide: o processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito, sendo vinculante e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, todos os ativos do Banco Master, o Last Bank, Banco Master de investimento, o Master Corretora, tudo foi bloqueado e a partir disso ninguém pode vender, ninguém pode transferir, ninguém pode movimentar absolutamente nada. Tudo tem que passar pela autorização do liquidante brasileiro, que é justamente a empresa indicada pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E o Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha nos Estados Unidos, as suas mansões avaliadas lá em mais de 500 milhões de reais. Uma mansão de 100 milhões de reais comprada em poucos meses antes da liquidação foi bloqueada, condomínio de luxo de mais de 85 milhões, escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro dos Estados Unidos, contas bancárias, tudo bloqueado. E o juiz foi direto no seu argumento. Por que eles bloquearam? Por fraude massiva e vida extravagante do Daniel Vorcaro. Ele citou que o Vorcaro transferiu as suas riquezas massivas para si mesmo à custa de credores e investidores. Citou que ele foi liberado da prisão no Brasil sob condição de usar a tornozeleira eletrônica. Citou que os questionamentos do TCU, do Tribunal de Contas, não têm poder de reverter o processo em andamento no Brasil, ou seja, a justiça americana esvaziou completamente a estratégia do Vorcaro e companhia. E não adianta mais pagar os influenciadores, não adianta mais o TCU questionar, não adianta mais o Toffoli fazer a cariação. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima e quando os Estados Unidos reconhecem, o jogo muda de figura e entra em um outro patamar. E olha só que timing perfeito. No mesmo dia 8 de janeiro, no dia da decisão do juiz lá americano, horas depois da decisão, o Jonathan de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU lá no Banco Central, aquela inspeção que ia fazer com máxima urgência, pois ela foi suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master não vai mais, porque os Estados Unidos
entraram no jogo. E o jogo, como eu falei, mudou de nível, entrou em outro patamar. Primeiro, porque valida internacionalmente a decisão do Banco Central, mostra que a liquidação foi feita dentro das regras do jogo, das regras de supervisão bancária e que não foi precipitada coisa nenhuma, que foi técnica e não política. Segundo, porque impede que Vorcaro use os seus ativos dos Estados Unidos para se defender, para fugir ou para pagar advogados. Terceiro, porque abre caminho para cooperação internacional e a partir de agora, a Polícia Federal e o Ministério Público podem pedir provas dos Estados Unidos, podem pedir documentos, podem rastrear o dinheiro, você tá entendendo? E agora a caixa preta começa a se abrir. E quarto, porque manda um recado claro pro regime brasileiro, pra turma que quer proteger o Banco Master. Pare de tentar proteger esse banco que tem como gabinete jurídico a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro detalhe extremamente importante, que foi somente a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar as pessoas que foram prejudicadas pelo banco fraudulento, pelo Banco Master. No dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o FGC a começar os pagamentos, 41 bilhões de reais que estavam travados. Desde o dia 18 de novembro foram liberados 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando essa grana. Agora eles vão começar a receber esse dinheiro a partir de semana que vem. E esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil, maior do que o Banco Santos, maior do que o Banco Pan-Americano, maior do que qualquer coisa. E por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão de quem? Do STF, tinha pressão de quem? Do TCU, tinha risco de alguém reverter a liquidação. Imagina se o FGC pagasse esse dinheiro e depois a liquidação fosse revertida, hein? Meu amigo, seria um caos jurídico, mas agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco, a liquidação já foi reconhecida também internacionalmente, não tem mais volta, e aí é que entra uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o governo brasileiro já sabia que os Estados Unidos estavam de olho e queria entrar nesse caso? Porque olha só o timing, 7 de janeiro, liquidante pede reconhecimento nos Estados Unidos. 8 de janeiro, o juiz americano reconhece. No mesmo dia 8 de janeiro, o Jonathan de Jesus suspende a inspeção do Banco Central no TCU. No mesmo dia 8 de janeiro, o Banco Central libera o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tudo no mesmo dia. Coincidência, hein? Ou coordenação? O que você acha? Bom, eu acho que o Banco Central sabia que os Estados Unidos iam validar e esperou o tempo certo para liberar o FGC somente depois dessa validação. Por quê? Porque com a justiça americana do lado do Banco Central, meu amigo, ninguém vai mais questionar. Infelizmente, o Brasil ainda depende demais de ajuda internacional porque as coisas aqui não funcionam. Agora, o STF não vai mais questionar, o TCU não vai mais questionar, o Toffoli não vai e o Vorcaro, sexta-feira, 9 de janeiro, a defesa dele nega ao STF ter contratado influenciadores. Ele diz que nega veementemente qualquer envolvimento ou de disseminação de fake news, mas, meu amigo, o projeto DV, as iniciais do Daniel Vorcaro, as mensagens citam executivo grande, os influenciadores confirmaram e a Febraban detectou esse volume atípico de post, ou seja, não foi orgânico, foi uma operação paga e agora o Daniel Vorcaro tá ferrado, seus ativos foram bloqueados lá fora também, nos Estados Unidos, o Tribunal de Contas da União recuou, o FGC vai pagar, a justiça americana validou a fraude e mais, a Polícia Federal está investigando a campanha dos influenciadores porque pagar um influenciador para atacar uma instituição pública, meu amigo, criar narrativa falsa, isso pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. O Vorcaro pode ser indicado também por mais crimes além da fraude do Banco Master. E é por isso, meus amigos, que essa decisão americana ela é devastadora para o esquema. Não foi somente para bloquear ativos, foi para validar que a liquidação ela foi correta, foi para esvaziar a narrativa do Vorcaro, foi para impedir que o STF e o TCU revertam a liquidação e principalmente porque agora não é mais Brasil versus Vorcaro, é Brasil e Estados Unidos versus Vorcaro e essa é uma guerra que ele não tem como ganhar e principalmente muitos nomes ainda aparecerão. Isso aqui é uma caixa preta que está somente começando a ser aberta. Pois é, meu amigo, o governo brasileiro tá pianinho nesse momento, o STF
Um ministro da mais alta corte do país, sua esposa, um banco investigado pela polícia e um contrato milionário. Esses são os elementos centrais de uma série de reportagens que movimentaram o cenário nacional nas últimas semanas. A seguir, vamos detalhar os fatos que a imprensa trouxe à tona. A grande questão que a imprensa tem levantado é justamente esta. Qual é a real natureza da relação entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um banco que está sob investigação? E, claro, o que ainda precisa ser esclarecido é o que veremos com base no que foi noticiado. Bem, o ponto central de toda essa apuração jornalística, segundo as reportagens, é um suposto conflito de interesses. De um lado, temos a família de um ministro da STF, do outro, um banco investigado. E ligando os dois, aparecem contatos com o Banco Central e um contrato de cifras milionárias. Então, vamos apresentar as figuras-chave dessa história conforme é noticiado. Temos o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, o Banco Master, que, é importante notar, está sob investigação da Polícia Federal, e Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. As reportagens indicam que há conexões entre todos eles. Tudo começa, segundo a apuração da imprensa, com um contrato de serviços jurídicos. Esse contrato foi assinado entre o escritório de advocacia da esposa do ministro e o Banco Master. E foram justamente os valores envolvidos que acenderam o alerta dos jornalistas. E que valores são esses? Bom, segundo a reportagem do jornal O Globo, o contrato totaliza 129 milhões de reais, válido por 3 anos de serviços. É uma quantia que, sem dúvida, coloca essa relação comercial em um patamar financeiro bem elevado. Para se ter uma ideia, as reportagens detalham que o acordo previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais para o escritório, com início em janeiro de 2024. Mas para que tipo de serviço? De acordo com o que foi noticiado, o escritório foi contratado para atuar justamente perante órgãos como a Polícia Federal e o Banco Central, ou seja, as mesmas instituições que investigam e regulam o Banco Master. Só que a apuração jornalística não se limita ao contrato, ela vai além. As reportagens também trazem à tona supostas ações do próprio ministro Moraes, que teriam o objetivo de defender os interesses do Banco Master. A imprensa montou uma linha do tempo dos acontecimentos. Primeiro, a alegação de que o ministro teria entrado em contato com o diretor do Banco Central. O assunto da conversa seria a possível venda do Banco Master, que é cliente do escritório da sua esposa. E qual era o contexto? O banco já estava sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraude. O desfecho? O Banco Central acabou vetando a venda. E segundo as reportagens, não se tratou de um contato único. O jornal O Globo noticiou que o ministro teria procurado o diretor do Banco Central pelo menos 4 vezes, entre telefonemas e encontros presenciais, para tratar especificamente desse tema. Com a publicação dessas reportagens, claro, vieram as versões oficiais. Só que para a imprensa, as explicações dadas acabaram gerando ainda mais perguntas em vez de solucionar as dúvidas que já existiam. E é aqui que a gente chega no que parece ser o principal impasse. De um lado, a versão oficial afirma que as reuniões serviram para discutir a Lei Magnitsky, que é uma legislação dos Estados Unidos. Do outro, a apuração da imprensa sustenta que o tema principal foi a venda do Banco Master. E há um detalhe que os jornalistas consideram crucial. As notas oficiais divulgadas não citam nem o banco, nem o contrato milionário. A partir daí, a imprensa começou a listar o que seriam as principais inconsistências. Primeiro ponto, os encontros não aparecem nas agendas públicas oficiais nem do STF nem do Banco Central. Segundo, as notas divulgadas pelo ministro e pelo Banco Central simplesmente não mencionam o Banco Master. E terceiro, o próprio Banco Central teria informado que nem sequer tem competência para prestar assessoria sobre a referida Lei Magnitsky. A repercussão dessas notícias foi grande e não parou por aí. Novas informações foram surgindo e, com elas, mais dúvidas sobre todo o caso. Um outro dado que ganhou muito destaque no noticiário foi o aumento no patrimônio declarado da esposa do ministro. Segundo o jornal O Globo, os bens declarados por Viviane Barsi de Moraes saltaram de 2,4 milhões para 7,9 milhões de reais. Isso em apenas um ano, representando um aumento de 232%. E é importante frisar que essa não é uma apuração de um único veículo. Grandes nomes da imprensa, como o Jornal Nacional, O Globo, a CNN Brasil e o Estadão, vêm cobrindo o caso. E todos eles destacam que várias perguntas importantes continuam sem resposta. O que se percebe, no fim das contas, é um desencontro de narrativas.
De um lado, as reportagens apresentam fatos e números. Do outro, há explicações oficiais que a imprensa tem classificado como insuficientes. A questão que fica, portanto, é: quais serão os próximos passos dessa apuração e se as dúvidas levantadas pelo noticiário serão em algum momento totalmente esclarecidas?